3 anos, 1.100 dias. Desde que os tanques russos entraram na Ucrânia, muita coisa aconteceu. Guerras em larga escala deveriam ser coisa do passado, mas a Rússia lançou uma grande invasão. Esperava-se que a Ucrânia entrasse em colapso, mas por 3 anos lutou incessantemente, recuperando parte significativa de seu território. Há também uma administração americana que antes prometeu apoio pelo tempo que for necessário. Passou por uma fase de assistência mitigada para hoje, retoricamente e talvez na prática, marchando em sintonia com a narrativa de Vladimir Putin. Donald Trump, por um lado, diz querer recuperar o dinheiro dos pagadores de impostos americanos e até um retorno de 5 vezes o investimento na Ucrânia. Por outro lado, após notícias sobre um acordo de recursos, ele indica que pode continuar a ajuda militar à Ucrânia. Vamos examinar os últimos dias e perguntar: é do interesse de Trump e da América cortar os laços euroatlânticos, buscar a coerção e abandonar todo o capital de credibilidade que sucessivas administrações americanas construíram ao longo de décadas? A Europa está se aproveitando da América? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. As últimas semanas após a posse de Trump foram uma montanha-russa de informações. Da última vez, começamos organizando os principais eventos. Vamos fazer o mesmo agora. No fim de semana, foram realizadas eleições na Alemanha, devolvendo os democratas cristãos da CDU e CSU ao poder. Mas eles venceram por apenas 4 milhões de votos o Alternativa para a Alemanha, AfD, um partido eurocético e pró-Rússia, que defende a remoção das sanções. Somando os votos do partido do outro extremo, o BSW de Sarah Wagenknecht, que por pouco não entrou na Bundestag, mais de 25% dos alemães votaram em partidos que ameaçam a ordem europeia vigente. Por enquanto, os democratas cristãos governarão, com Friedrich Merz como chanceler, provavelmente em coalizão com o SPD de Olaf Scholz. Toda a coalizão semáforo, SPD, FDP e Verdes, tiveram resultados piores do que na eleição anterior, com a AfD e BSW abocanhando juntos 15% dos votos em comparação com a última eleição. O futuro chanceler Friedrich Merz adotou tons alarmistas, anunciando que a Europa deveria buscar a independência dos Estados Unidos o mais rápido possível e que a OTAN poderia morrer. Tal visão dos normalmente comedidos democratas cristãos foi, sem dúvida, influenciada pela interferência americana nas eleições. Elon Musk repetidamente encorajou o voto na AfD na plataforma X. J.D. Vance fez o mesmo alguns dias antes em Munique, atacando merecidamente os progressistas. Merz falou muito sobre se tornar independente dos americanos, mas não oferece detalhes sobre a mudança da abordagem da Alemanha em relação à Ucrânia. Lembre-se que a principal catalisadora europeia da guerra foi Angela Merkel, antecessora de Merz, no comando da CDU-CSU. Além disso, o SPD de Scholz continuará sendo parte integrante do governo. Por outro lado, vale a pena notar que Merz vem da ala mais conservadora do partido e criticava a ex-chanceler por políticas, incluindo sua abordagem de fronteiras abertas. Enquanto a Alemanha está ocupada com a organização interna, Macron está tentando assumir a liderança europeia no contato da Europa com os Estados Unidos, visitando Donald Trump. Em conversa com o presidente dos Estados Unidos, Macron manobrou habilmente, tentando não pisar no calo de Trump, enquanto simultaneamente afirmava que a posição francesa ou europeia quando a situação exigia. De um lado, Macron reconheceu que, embora não tenha falado com Putin desde o massacre de Bucha, o contexto hoje é diferente e ele está pronto para isso. Por outro lado, quando Trump insinuou que os europeus emprestam dinheiro aos ucranianos, Macron rapidamente corrigiu o americano, afirmando que a Europa paga 60% do compromisso total e apoia a ideia de que a Ucrânia deve ser reembolsada pela Rússia. Ele também disse que qualquer acordo não pode significar a rendição da Ucrânia e deve haver garantias de segurança. Curiosamente, ele apoiou Trump dizendo que a paz poderia ser esperada para as próximas semanas. Apesar dos problemas internos, a França hoje detém as melhores cartas no velho continente, fortalecendo a política externa de Macron.
Olhando para o quadro geral, a França tem armas nucleares e o exército mais forte da Europa. Tem uma fonte confiável de energia limpa, energia nuclear. Sua economia é pouco dependente do frágil setor automotivo, ao contrário da Alemanha. Além disso, é a mais avançada em inteligência artificial. Claro, o fato de os franceses terem bases bem estabelecidas não significa que qualquer liderança na Europa será simples, mas com os problemas alemães, o Palácio do Eliseu sente sua oportunidade. Para um bom começo, os franceses ofereceram que, em caso de retirada americana, Paris poderia enviar aviões de combate com armas nucleares para a Alemanha. No entanto, é duvidoso que a agenda de Macron influencie a política de Trump, que nos dias seguintes continuou em linha com a narrativa do Kremlin. Outro episódio dessa amizade ocorreu na ONU, onde Washington se aliou a Moscou em uma resolução sobre a guerra na Ucrânia. Primeiro, os Estados Unidos se opuseram a uma resolução europeia condenando as ações de Moscou e apoiando a integridade territorial da Ucrânia, votando da mesma forma que Rússia, Coreia do Norte e Belarus. Depois, os Estados Unidos prepararam e aprovaram uma resolução no Conselho de Segurança, pedindo o fim do conflito, mas sem nenhuma crítica à Rússia. Além disso, as negociações de acordos de recursos entre os Estados Unidos e a Ucrânia continuaram, oficialmente chamado Fundo de Investimento para a Reconstrução. De acordo com a versão inicial do acordo, o fundo teria como objetivo utilizar todo o lucro dos recursos da Ucrânia até atingir um valor de 500 bilhões de dólares, para restaurar o PIB da Ucrânia aos níveis de 2021 ou a 200 bilhões de dólares em comparação com os 180 bilhões hoje. Além disso, o acordo exigiria que a Ucrânia contribua com um valor igual ao dobro da assistência financeira americana após a data deste acordo. Já os americanos retribuiriam com, abre aspas, a intenção de um compromisso de longo prazo com a estabilidade e a prosperidade econômica ucranianas, fecha aspas. Os ucranianos estavam tentando lidar com essa questão com calma, mas Zelensky sinalizou que estava ciente da coerção. Não assinarei algo que 10 gerações de ucranianos pagarão, disse ele. Ele acrescentou que não reconhece uma dívida de 500 bilhões de dólares e que o apoio americano totalizou 100 bilhões, acrescentando que não eram empréstimos, mas subsídios aprovados pelo governo Biden e pelo Congresso. As conversas continuaram. O Financial Times relatou que a Ucrânia concordou com um acordo revisado. O que foi alterado? A versão final do acordo, datada de 24 de fevereiro, prevê a criação de um fundo para o qual a Ucrânia contribuiria com 50% das receitas da futura monetização dos recursos minerais estatais, incluindo petróleo e gás e logística relacionada. O fundo investiria em projetos na Ucrânia. Além disso, o acordo não inclui recursos minerais que já alimentam o orçamento estatal ucraniano, o que significa que não afetará as operações atuais da Naftogaz e da Ukhnafta, as maiores produtoras de gás e petróleo da Ucrânia. Porém, o acordo ainda omite qualquer menção a garantias de segurança dos Estados Unidos, nas quais Kiev havia insistido. Também deixa questões chaves a serem determinadas em negociações futuras, como o tamanho da participação americana no fundo e detalhes sobre acordos de propriedade conjunta, bem como sob qual jurisdição ela se enquadrará. O acordo pode ser assinado já nesta sexta-feira, quando Zelensky visitar os Estados Unidos. Olha Stephanie Shina, vice-primeira-ministra e ministra da Justiça da Ucrânia, que liderou as negociações, afirmou que o acordo de recursos é apenas parte de um quadro maior. O acordo também precisará ser ratificado pelo parlamento ucraniano, onde a oposição já sinalizou que o examinará com muito cuidado. A União Europeia também teria respondido à proposta americana, lembrando Kiev de que tem um acordo de minerais com a União Europeia. Abre aspas. 21 dos 30 minerais críticos de que a Europa precisa podem ser fornecidas pela Ucrânia em uma parceria ganha-ganha, fecha aspas, disse o comissário europeu para estratégia industrial, Stephanie Sejourne. Finalmente, na noite de quarta-feira, o lado ucraniano confirmou que um importante acordo será assinado na sexta-feira por Zelensky e Trump. Isso é um avanço? Certamente chegar a um acordo entre Kiev e Washington é positivo, o que pode influenciar a atitude de Trump e seu sucesso de relações públicas, mas o acordo em si está longe da implementação.
Em seu formato atual, ele se assemelha mais a um memorando sobre como Ucrânia e Estados Unidos poderiam, no futuro, investir no setor de recursos da Ucrânia e lucrar com isso juntos. Se isso se desenvolverá em uma cooperação real, dependerá de novos acordos entre Trump e Zelensky. É importante ressaltar que, em comunicações subsequentes, Zelensky afirmou que o acordo inclui algumas disposições sobre garantias de segurança. Relatos positivos sobre as negociações de recursos evidentemente influenciaram o humor de Donald Trump, que mudou de acusações e ataques aos ucranianos para elogios e promessas. Originally the right to fight. Look, Ukraine, I will say they're very brave and they're good soldiers, but without the United States and its money and its military equipment, this war would have been over in a very short period of time. In fact, I was the one that gave the javelins. You remember the famous javelins? That was me. That wasn't Obama, it wasn't Biden, it wasn't anybody else, it was me. Na quinta-feira, Trump esqueceu que chamou Zelensky de ditador e acrescentou que o respeita muito, e sua mensagem incluiu até a possibilidade de ajudar a Ucrânia a retomar territórios. E assim, Trump permite a possibilidade de a Ucrânia continuar a guerra, bem como a opção de mais apoio militar. Embora não podemos nos prender aos valores, pois muitos sinais indicam que Trump usa esses números aleatoriamente. Ou seja, estamos vendo mais um movimento em um jogo de xadrez 5D, cujo resultado não podemos prever hoje. No entanto, vamos considerar o seguinte cenário: a Ucrânia é abandonada à mercê da Rússia, com os americanos cortando os laços atlânticos com a Europa e desmantelando a atual ordem internacional. Tais teses estão aparecendo com cada vez mais frequência entre os comentaristas tradicionais. Pode-se mencionar o recente artigo de Martin Wolf para o Financial Times. Os Estados Unidos são agora o inimigo do Ocidente. Operamos em um mosaico de conexões, dependências e interesses que é difícil de entender de forma abrangente. Na verdade, ninguém tem a imagem completa. Cada ator, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, China e Europa, tem seus próprios objetivos e cartas na manga. Até a Ucrânia tem uma. Kiev se mantém firme na guerra e parece comunicar que sobreviverá mesmo sem os americanos, mas com a Europa, o que significa que Washington não tem controle total sobre os eventos, ao contrário do que comunica. Mesmo em conjunto com Moscou, não pode impor um acordo se os ucranianos e os estados europeus discordarem e mostrarem determinação em atingir seus objetivos. Semana passada, falamos que a Europa poderia assumir a liderança na guerra sem olhar para os americanos. Que isso seja teoricamente viável não significa que acontecerá, devido à indolência dos países da União Europeia em questões de política de segurança. No entanto, a pressão funciona bem nos países da comunidade, pois também foi a pressão há 3 anos que empurrou os países do Ocidente para o custoso corte dos laços com a Rússia. Hoje, uma mobilização semelhante pode ser observada. A questão é quais efeitos tangíveis essa política terá. Os europeus, embora vejam as declarações de Trump com consternação, estão atingindo níveis de cortesia, boa vontade e diplomacia. Nos bastidores, grandes mudanças estão ocorrendo. A Europa está se preparando para cortar laços com os americanos. Por ora, militarmente, mas talvez em outras áreas, à medida que a agenda agressiva de Trump continua. Economia, instituições comuns, valores. O mundo atlântico enfrenta um grande ponto de interrogação. Donald Trump e muitos americanos afirmam que a Europa se sustenta com dinheiro americano, alimentando-se da segurança fornecida pelos americanos. Mesmo os europeus não contestam essa tese, mas deveriam. Embora a Europa seja de fato dependente dos Estados Unidos em questões de segurança, isso não é de graça. Pelo contrário, a hegemonia americana resultou de tornar o mundo inteiro, especialmente os aliados, dependente dela. E, como resultado dessa dependência, o setor militar, as empresas de tecnologia, o mercado de ações e o dólar americano desfrutaram de uma posição privilegiada. A onipotência americana se traduziu em credibilidade. Sim, europeus e asiáticos gastaram menos em defesa do que gastariam sem a proteção americana, mas ainda gastaram bilhões que foram parar em empresas como Lockheed, Raytheon e Northrop. Esse poder militar e industrial, baseado em valores que unem o mundo ocidental,
liberdades de expressão individual, proibição da violação de fronteiras ou direitos humanos, foi transformado em credibilidade americana. Isso significava que todo o Ocidente, embora não só buscando os melhores investimentos, colocava a maior parte de seus excedentes financeiros no mercado americano, que representava a sociedade mais poderosa e confiável do mundo. O dinheiro praticamente inundou o mercado de ações americano, levando o índice S&P 500 a um crescimento contínuo e ininterrupto que excede em muito o potencial oferecido pelos 350 milhões de americanos. Esse excesso de capital encontrou sua saída no próspero setor de capital de risco, que constitui a base da inovação americana e das vantagens em Big Tech e altas tecnologias, como a IA e semicondutores. E temos o poderoso dólar, que se baseia nesses mesmos fundamentos, dando aos americanos a capacidade de incorrer em dívidas cujo custo é distribuído por todo o mundo. Portanto, a política globalista e unipolar de Washington não foi uma missão de caridade para o mundo que não conseguiria se administrar sem o Tio Sam. Foi uma ação deliberada com o objetivo de assumir o controle de todas as alavancas de poder do mundo e depois moderar esse sistema para que os lucros fluíssem para os Estados Unidos. O mundo paga tributo aos norte-americanos, só que ninguém fala isso em voz alta. Um tributo de ordens de grandeza maior do que o que Trump exigiu da Ucrânia. Um eletricista que trabalha na Ucrânia ganha $500, na Polônia $1.500, na Alemanha $3.000 e nos Estados Unidos $7.000. O dono do canal afirma que cada um faz o mesmo trabalho, dedica as mesmas horas e todos têm competências comparáveis. Então ele questiona: de onde vem a diferença salarial? Não poderia deixar de discordar dele nesse ponto. Ele parece desconsiderar capital acumulado e que tempo de trabalho não é sinônimo de produtividade. Portanto, mesmo que os Estados Unidos possam exportar sua inflação por meio do dólar, há de considerar a liberdade de empreender como o tradicional motor econômico americano. Portanto, quando Trump se alia à Rússia em uma guerra que quebra os cânones do mundo livre, ele arrisca todas as vantagens construídas por seus predecessores. Começa com a desvalorização das empresas americanas da indústria de defesa e a valorização das contrapartes europeias. Se a tendência continuar, não vai parar por aí. Os investimentos estrangeiros no instável e menos confiável mercado americano diminuirão. O dólar pode se tornar cada vez menos usado, não apenas pelos BRICS ou pelo Sul Global, mas também pelos europeus e outros aliados, especialmente quando eles são chantageados com tarifas. A União Europeia foi criada para ferrar os Estados Unidos, disse Trump, ao anunciar tarifas de 25% sobre a União Europeia, atingindo principalmente o mercado automotivo. O mercado de ações frágil contribuirá para a desvalorização das empresas de tecnologia, que, acostumadas a rios de dinheiro, de repente terão que lidar com condições mais modestas. As Big Tech penetraram na Europa, então, se a alienação americana progredir, a Europa terá motivos, incluindo social, para substituí-las por suas próprias. Um clone do Facebook, X, Instagram ou YouTube para a Europa não seria trivial por causa do efeito de rede, mas isso poderia acontecer no caso de fabricação de hardware e semicondutores. Some-se a isso o ethos nacional. Os Estados Unidos dependem de imigrantes. A maioria deles foi para lá por melhores salários, mas também porque a América, como país, é baseada em bons valores. Quando esses valores são minados, o desejo de alguns indivíduos de emigrar para a América também pode ser abalado, e justamente daqueles com mais habilidades. Um argumento muito semelhante foi feito em um post recente no X por Balazs Srinivasan, um dos pensadores mais reconhecidos no Vale do Silício hoje. Citação: ao contrário dos impérios passados, o Império Americano é um império oculto, como Daniel Immerwahr aponta. Diferente do Império Britânico, ele não é mencionado em termos explicitamente imperiais, mesmo que se deva obedecer a Washington e pagar tributos comprando treasuries. Essa conversa é complicada porque se você diz império, as pessoas assumem que você está dizendo império é ruim, mas nem sempre é ruim, às vezes é autodefesa, porque o poder odeia o vácuo, e se você não jogar pela dominação mundial, você pode ser dominado por quem o faz. E essa é a lógica do Império.
Isso foi compreendido gerações atrás, mas hoje nem a esquerda nem a direita apreciam totalmente o que foi necessário para construir o Império Americano. Eles apenas herdaram e não entendem. A extrema esquerda não percebe que isso requer capitalismo e comércio. A direita nacionalista não percebe que isso requer democracia e aliados. Combinar isso era a única maneira de construir o sindicato global multibilionário que sustenta o dólar americano. Você não conseguiria fazer isso com 77 milhões de eleitores de Trump ou 75 milhões de democratas sozinhos. Você precisa de parceiros comerciais, precisa de aliados. Caso contrário, quando você imprime 6 trilhões de dólares, como os Estados Unidos fizeram de 2020 a 2022, isso não é distribuído entre mais de 6 bilhões de pessoas no mundo todo, mas apenas cerca de 330 milhões de americanos. Como a inflação é tributação, isso é uma queda de 95% na base tributária efetiva. Você passa de imprimir $1.000 por cabeça para $20.000 por cabeça, com todas as consequências óbvias. Fim da citação. Ou seja, o jogo de Trump traz um grande perigo para o status dos Estados Unidos e a prosperidade dos americanos, que nasceu da vitória na Segunda Guerra Mundial e dos acordos de Bretton Woods. Claro, isso não significa que os Estados Unidos já era. Longe disso. O país se administrará mesmo que se torne autárquica e se feche para o mundo. Ela tem tudo o que é necessário para funcionar de forma independente. Porém, será mais pobre e menos influente, o que não é do interesse de Washington. É por isso que a narrativa da Europa aproveitadora é falsa e não abrange as consequências de segunda, terceira ou quarta ordem. A posição hegemônica dos Estados Unidos trouxe enormes privilégios à sua qualidade de Estado. A bagunça e o desarmamento da Europa foram benéficos para a Rússia, mas de uma perspectiva geoestratégica também para os Estados Unidos, pois poderia penetrar na Europa tecnologicamente e torná-la dependente em questões de segurança. Após várias décadas dessa interdependência, ambos os lados concluíram de que tal arranjo lhes convinha. No entanto, era mais arriscado para os europeus, não para os americanos. É por isso que a mobilização de hoje é benéfica para a Europa. Paradoxalmente, pode-se agradecer a Donald Trump por isso. Mas confraternizar com a Rússia e aplicar coerção econômica equivalente a reparações de guerra à vítima da guerra ucraniana representa uma escala de ação inteiramente diferente. E seu efeito pode ser o oposto do pretendido.